nossa vitrine principal. Eu aproveito também para agradecer a Estratégia Solução Tributária, na pessoa aí do Dr. Paulo Alieve, que é um parceiro da ADAPA de longa data. Já passamos momentos tão turbulentos quanto esse, outrora, né, doutor Paulo? Isso. E agora temos que voltar a uma atenção extrema a essa parte tributária, pelo que a gente está vendo ocorrer aí, não só no Estado, mas no Brasil todo. Então, sejam todos bem-vindos e aproveitem a reunião, porque foi preparada, com certeza, com muito esmero, muita atenção e carinho pela Estratégia Soluções, que sempre nos dá muita atenção quando solicitada. Então, doutor Paulo, muito obrigado e vamos em frente. Vamos lá. Boa tarde a todos. Então, obrigado, João, pelas palavras. A parceria com a DAPA é de muito tempo e é muito saudável, né, para a gente. E realmente já passamos por momentos turbulentos, né? Mas agora a gente vive aí numa cascata de aumento de custo fiscal, né? Fazia um tempinho que a gente não tinha, né? E surpresas uma atrás da outra, né? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho do impacto agora da alteração da norma de creditamento de PIS/COFINS, né? Sobre os insumos, as entradas e mercadorias, né? Agora dia 1º de maio de 2023. Eu vou compartilhar aqui um material na tela, só para servir como guia, né? Para daí a gente ir facilitar a nossa vida, né? Com o nosso entendimento. Vamos lá. Bom, até para delimitar o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai tratar hoje, e deixo todos bem à vontade para a gente discutir depois todos esses pontos, né? Basicamente, em relação à medida provisória 159/23, tá? Que é essa que altera as leis 10.057 e 10.000 de 2002 e a 10.803 de 2003. Desculpe. De 2013, desculpe, e trata da exclusão da base de cálculo do crédito, né, das contribuições PIS/COFINS. Falar também sobre a MP 15720. Vamos ficar... Oi? Estão me ouvindo bem? Estamos, Paulo, estamos ouvindo. Sim. Tá, então, a MP 15723, que reduz a alíquota PIS/COFINS sobre óleo diesel, biodiesel, gás liquefeito, e também estabelece aí a possibilidade do crédito presumido pelo adquirente. E fala um pouquinho também da MP, da Instituição Normativa 2121 de 2022, com relação a crédito PIS/COFINS sobre o IPI, na aquisição das mercadorias. Então, para uma questão de lógica, né, vou tentar seguir aqui, começando pelo MP 159/2023, que é a mais relevante, vamos dizer assim, em termos de custo de operação para a gente, né? Então, ela foi publicada no dia 12, do dia 12 de janeiro de 2023. Se tivesse agora, como o Nicolas fala, porque o Nicolas chuta logo o pau da barraca com todo mundo dentro. Oi, tem alguém que... Com o microfone aberto. Sobre isso. Pronto. Fechei o microfone. Desculpe, doutor Paulo, pode continuar. Então, a medida provisória 159 de 12 de janeiro de 2023, publicada também dia 12 de janeiro de 2023. Até antes de a gente avançar, só fazendo um pequeno parênteses, né, que é a medida provisória. Então, ela tem poder de lei, ela tem o efeito de lei, porém, ela tem um prazo para que o Congresso analise e ou aprove ou desaprove essa medida provisória.
Então, está correndo o prazo já, o prazo regulamentar é de 60 dias, prorrogável automaticamente por mais 60 dias no Congresso, e a partir do dia 45, né, a partir do 45º dia, não sendo votado nem na Câmara nem no Senado, ele tranca a pauta, né, ele entra com um regime de urgência, isso sobrepõe a todas as outras pautas do Senado e da Câmara, né. Quem vem acompanhando um pouquinho de política está vendo aí um pouquinho de disputa entre os dois presidentes das casas, né, do Senado e da Câmara. Hoje, o presidente do Senado determinou a instalação das comissões mistas para a avaliação dos MPs. Então, acredito que agora o processo vai andar, né? Então, só fazendo esse pequeno parênteses aí. Então, seguindo na MP 159, né, a principal alteração que ela traz é com relação aos créditos, né? Mas antes de a gente ir em relação aos créditos, a MP também ela veio a ajustar a legislação do PIS/COFINS com relação àquilo que já era definitivo, né, pela decisão do STF, que se tratava da exclusão do ICMS da base de cálculo de saída das mercadorias, né? Então, nós tínhamos aí uma disputa que vinha muito antiga. Em 2021, maio de 2021, o STF ele deu fez a decisão final, né, em relação a esse tema, fixando a tese da exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS, em razão de que o ICMS não seria parte da receita da empresa, e sim um mero repassador, que a empresa atuaria mais como um mero repassador desses recursos, né? Então, isso já tinha um efeito desde março de 2017, né? Até hoje. Então, essa alteração que teve na medida provisória com relação à exclusão do ICMS de saída, ela veio só para consolidar, na verdade, uma decisão que já existia, ou a prática já existia, né, em razão da decisão do STF, né? Então, quem ainda tinha alguma dúvida com relação à possibilidade ou não da exclusão do ICMS sobre a sua saída, hoje ela está, além da decisão do STF, ela está também agora na legislação do PIS/COFINS. Mas o que traz, vamos dizer assim, de forma desagradável para a gente, né, é que a Receita Federal, após todas as tentativas que ela fez de discutir judicialmente a base do crédito, né, agora ela resolveu fazer a alteração da legislação, né? E aí, o que ela trouxe de novidade, né? Ela determina que na aquisição das mercadorias ou de insumos, o adquirente deve deduzir do valor do crédito o valor do ICMS destacado ou tributado pelo fornecedor, né? Então, basicamente, tanto na Lei 10.637 de 2002, que trata do PIS, quanto da Lei 10.833/03, que trata da COFINS, né, ele alterou, adicionou um inciso ao parágrafo 2º do artigo 3º. O parágrafo 2º diz que não dará direito ao crédito o valor, e aí o inciso 3º foi adicionado pela MP, do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, tá? Então, o objetivo, vamos dizer assim, de igualar as forças ou igualar as bases, né? Já que o ICMS de saída ele não é tributado, né? Então, a lógica por parte da Receita é de que, se não há tributação sobre o ICMS da saída, ele também não pode dar crédito sobre a entrada, né, das aquisições. A vigência desta norma é a partir do dia 1º de maio de 2023. Né? Então, a gente tem um mês ainda para trabalhar de acordo com a norma antiga, né? Isso reforça também, o fato de a Receita estar fazendo essa operação agora, reforça também o entendimento que vinha até hoje, né, que vem até hoje,
de que a empresa ela tem direito tem direito até dia 30 de abril, né, ao crédito integral de PIS e COFINS sobre as suas aquisições, né? Existiam correntes, né, e era uma tentativa da própria Receita, uma alegação da própria Receita nesse sentido, de que não deveria se tomar crédito do ICMS, já deveria se descontar esse crédito, né? O STF tinha dado uma decisão final dizendo que a decisão era só sobre a saída, né, e não relacionada à exclusão da entrada, mas existia uma corrente, alguns contadores, inclusive, talvez por excesso de zelo, até excluindo o semestre das entradas, né? Então, essa alteração agora veio reforçar o que sempre se defendeu de que a empresa tinha, sim, direito ao crédito integral sobre as suas entradas, né? O que não vai acontecer a partir de 1º de maio de 2023, né? Então, na prática, o que vai acontecer? A empresa, quando ela adquirir um produto, seja ele para utilizar como matéria-prima para industrialização, seja ele, se for adquirir para revenda, né? No nosso caso, a maioria das nossas empresas que são comerciais, atacadistas ou varejistas, né? Quando eu adquiro um produto que vou utilizar ele como um insumo dentro do meu processo, né? Quando eu adquiro um serviço sujeito a incidência de semestre, como, por exemplo, um frete na aquisição de uma mercadoria, ou quando eu contrato um frete para entrega da minha mercadoria, né? Então, toda vez que eu fizer qualquer tipo de aquisição nesse sentido, que hoje eu vou lá, pego o valor total da nota, R$100, e utilizo, aplico direto 9,25 em cima dele, vou ter que fazer o quê? Deduzir desse valor da nota fiscal o ICMS destacado lá na nota fiscal do meu fornecedor, né? E importante, ele tem que ser excluído mesmo que o destinatário não tome o crédito, né? Então, mesmo que o crédito do ICMS, né? Então, mesmo que eu adquira um determinado insumo, que eu adquira determinada mercadoria, que a saída dela seja isenta de ICMS, ou seja, mas na operação interestadual ela é tributada, né? Vamos pegar aí o exemplo de um produto agropecuário, né? E na operação interna ele tem previsão de isenção, porém na operação interestadual ele tem pagamento integral do ICMS. Então, mesmo que o comprador, tomador do serviço, ou adquirente dessa mercadoria, não vou tomar crédito de ICMS, que vai se tornar um custo para mim, mesmo assim eu sou obrigado a excluir do valor do ICMS sacado lá na nota do meu fornecedor. Também da mesma forma, quando eu compro um produto que ele venha com substituição tributária, diretamente do meu fornecedor, também devo excluir o valor do ICMS da parte lá do ICMS próprio do meu fornecedor, né? A legislação administrativa, ela também não permite que você utilize como base de crédito o valor da substituição tributária, né? Então, tem algumas empresas que entram judicialmente e estão buscando isso na forma de processos judiciais, buscando esse direito. Mas, administrativamente, a Receita não admite, já não admitia, né, a tomada do crédito da ST, do valor da ST, e agora também, além do valor da ST, que a gente não pode incluir na base do crédito, a gente tem também que excluir o valor do ICMS lá do fornecedor, aquele ICMS próprio dele, tá? Então, importante, só vai excluir aquele que for destacado pelo fornecedor, né? Então, por exemplo, eu adquiri um produto que veio com redução de base de cálculo de ICMS. O valor que eu vou deduzir é exatamente o valor que está lá destacado na nota fiscal do fornecedor, mesmo que ele seja dentro de uma base reduzida, tá? Eu não tenho uma tabela só em termos comparativos, né, para a gente ter uma ideia do que isso vai impactar em termos de custo para a gente, né, que como é um crédito, né, e a gente está falando aqui de empresas tributadas pelo lucro real, ou seja, que utilizam o regime não cumulativo
do PIS/COFINS. Então, toma crédito, apropria ele lá, descontando do seu custo, para depois compensar no pagamento lá no final, no momento da apuração, né? Então, hoje a gente tem, na regra atual, né, independente da origem dessa mercadoria, eu tenho o mesmo crédito, né? Porque eu não excluo nenhuma base. Então, eu simplesmente pego o valor da aquisição da mercadoria, aplico os 9,25% e tomo esse crédito, né? Então, essa é a regra atual, pelo menos até 31/4/2023. Na nova regra, e aí em razão de que a gente tem diferença de alíquotas de ICMS em razão da origem, né, eu começo também a ter diferenciação de crédito de PIS/COFINS em razão desta origem, certo? Então, que eu vou ter uma dedução maior ou menor, dependendo da aplicação do ICMS sobre essa mercadoria. Eu montei uma simulação, já considerando em termos de valores, né, até para ficar um pouco mais, ter um sentido mais prático mesmo do dia a dia das empresas, né? Fazendo um comparativo de uma mercadoria, aqui eu não estou fazendo juízo de valor se o custo devia variar ou não, o preço da mercadoria em razão da origem, tá? É só para a gente ter uma ideia base de que isso vai afetar no resultado final, o nosso custo final lá na ponta, né? Então, a gente pegando uma mercadoria, pensando na situação atual, né? De R$100, e eu vou vender essa mercadoria por R$150, né? Comprei uma mercadoria para revenda, paguei R$100 na nota fiscal dela e estou revendendo ela a R$150. Então, hoje, eu tomo crédito integral, 9,25, né? Então, R$9,25. E na minha venda, estou vendendo a 150, apliquei já os 19%, a alíquota atual, nossa alíquota atual, né? Interna. Vou deduzir aí na saída do meu débito o valor desse ICMS, então, minha base de cálculo de saída vai ser R$121,50, né? Porque hoje ela funciona dessa forma, né? E vai continuar funcionando dessa forma na saída, né? Então, eu teria aí um valor do débito de R$11,24, vou abater com o valor do crédito dos R$9,25, vou pagar R$1,99. O que equivale aí a 1,33% do meu valor de venda, tá? Então, o meu custo total, meu dispêndio total nessa venda de R$150 foi de 1,33% de PIS e COFINS. Tá? Aqui estão somadas as alíquotas, tá, pessoal? 9,25 é a soma das duas alíquotas PIS e COFINS. E aí, vamos para a nossa realidade a partir de 1º de maio. Então, se eu adquiro essa mesma mercadoria, e ela é uma mercadoria importada, então, ou com composto de importação, na operação interestadual, vem para mim com 4%. Aí eu vou ter que diminuir esse valor de ICMS, 4%, vou chegar numa nova base de cálculo, e aí, sobre essa base, vou aplicar os mesmos 9,25. Só que, em vez de R$9,25, vai me dar aí R$8,88 de crédito. A minha saída continua a mesma, continuo tendo lá um dispêndio de saída de 11,24. Porém, tenho menos crédito, vou pagar, nesse caso, em vez de 1,99, 2,36, o que vai lá para 1,57%. E assim, a gente tem a mesma relação com 7%, entrada com 7%, entrada com 12%, entrada com 19%. Né? Então, para ver que a gente tem o resultado disso é aumento de custo para as empresas. Tá? Então, aqui aí vai haver a necessidade, mais uma vez, de as empresas olharem lá para o seu custo, sua formação de preço do preço de custo e o preço de venda, e, na medida do possível, na medida da necessidade, fazer o ajuste necessário lá no seu custo, né? E a gente considerar aí, vamos lá para o extremo, né? Que a gente compra essa mercadoria no mercado interno. Ele vem para a gente com 19% de crédito ICMS. Então, reduz a nossa base de cálculo, de forma que lá o meu custo final vai ser 2,5%. Então, a gente vai saltar um produto desse. Temos que eu adquira essa mercadoria no mercado interno, revenda ela
Estou falando de um produto com tributação normal, tá? ICMS com tributação normal, tá? Então, adquiro ela no mercado interno por R$100, revendo ela por 150, eu vou passar de um custo de 1,33% para 2,5%. Tá? Então, ele gera impacto bem significativo aí no preço final ou na margem, no resultado final das empresas, considerando esse custo adicional, que não é pequeno, né? Que mais? Do restante, vamos lá, empresas do Simples Nacional, eu continuo tendo direito ao crédito integral da mesma forma, tá? Por quê? Porque apesar de que há um pagamento de ICMS lá dentro do Simples, mas ela não há um destaque, não tem como a própria Receita não tem como medir isso, né? Então, não muda nada em relação à tomada de crédito do Simples, tá? Então, voltando à regra, né? Eu devo excluir aquilo que está destacado na nota fiscal do meu fornecedor, tá? Ok? Não sei se alguém quer contribuir, fazer algum questionamento já de imediato sobre isso, a gente passa para a próxima. Paulo, eu queria fazer, assim, uma observação Claro. que considerando o nosso atacado distribuidor, o impacto sobre o preço de venda dele é o maior de todas as opções que você colocou dentro da planilha. O impacto dá 2,5% para a aquisição interna. Como o nosso distribuidor vende aqui dentro do Estado, ele não é um exportador, a gente precisa tomar alguma medida, reunir com todos, principalmente o pessoal da distribuição, e entender de que forma a gente vai tratar isso. Né? Porque a gente já sofre tanto com a competitividade, e agora, tendo mais esse impacto, né? Onde vai parar a competitividade da nossa distribuição? Então, a gente tem que dar um tratamento político para isso diferenciado, sim. Bem observado, João, que se a gente sair do olhar só, vamos dizer assim, só da planilha e para aquilo que acontece no mercado, né, que é uma concorrência muito pesada, muito forte, né, é mais uma situação para a gente considerar, realmente, né, nesse sentido. E aí, voltando agora para o pessoal que trabalha com compras, né, lá na formação do custo da mercadoria, na precificação da mercadoria, né? Na verdade, não vai mexer na saída, mas vai mexer na entrada, né? Então, antes a gente já falava, olha, tem que tomar cuidado e prestar atenção quando você adquire uma mercadoria, principalmente, e hoje não só produto com tributação normal, né, mas todas elas, em razão das últimas alterações, prestar atenção. A gente sempre falava presta atenção no crédito de ICMS, né, que você pode ter um impacto significativo, pode até daqui a pouco estar pagando um pouco mais caro numa operação interna, mas você tem um crédito maior e que isso lá no final vai te dar um custo menor, né? Então, hoje, além do ICMS, olhando para a origem, a gente vai ter que começar a olhar para a origem também com relação ao PIS e COFINS, né? Então, que vai gerando esses impactos, né? Posso seguir? Bom, vou seguir, depois a gente volta aos debates, tá? Vou falar um pouquinho da MP 157/23, tá? Essa MP, ela fez o quê? Ela prorrogou a redução para zero das alíquotas de PIS/COFINS sobre os combustíveis. Então, biodiesel, biodiesel e gás liquefeito, ela prorrogou até 31/12/2023, então até lá a gente vai estar com a alíquota zero. Gasolina e álcool foi até dia 28/2, tanto que já em março a gente já teve aí uma aplicação de PIS/COFINS sobre gasolina e álcool, né? O que trouxe a MP 157?
ela veio autorizar as empresas que adquirem o diesel, o biodiesel e o gás liquefeito para utilização como insumos, né? Ela autoriza que essas empresas tomem um crédito presumido, e esse crédito presumido ele pode ser utilizado, então, como crédito lá na apuração do PIS/COFINS, na mesma alíquota geral, ou seja, os mesmos 9,25, 1,65 PIS, 7,6 de COFINS. Tá? Então, aplica-se aqui esse crédito presumido somente para os casos em que a empresa adquirente utiliza como um insumo. Então, uma transportadora, por exemplo, que tributa pelo real e tribute e atue com o regime da não cumulatividade. Tá? Então, para ela é um insumo. Para as empresas que utilizam como insumo, empresas que utilizam no transporte ou da entrega de mercadorias próprias, também que, apesar de haver uma certa animosidade por parte da receita da utilização, mas a maioria das empresas utilizam, e há decisões já de CARF favorável para as empresas, né? Então, nesse caso também seria um insumo. Ou uma indústria que utiliza o diesel ou o gás na sua produção, né? Então, estas empresas estão autorizadas a tomar esse crédito na forma de crédito presumido, tá? Não como crédito escritural normal, mas sim como um crédito presumido, tá? O efeito final vai ser o mesmo. Então, vou pegar o valor da aquisição lá do diesel e vou aplicar os 9,25% para tomar esse crédito. A única forma é a diferença de registro, que vai ser com o crédito presumido, não com um crédito normal de aquisição. Tá? Então, seria isso em relação ao MP 15723. Ela traz várias outras situações relacionadas ao combustível, que não é o nosso intuito aqui. Na verdade, só queria fazer um parênteses, né? Porque às vezes as empresas também têm postos de combustível também. Esse crédito presumido não se aplica para a empresa que adquire o diesel para revenda, tá? Ela está impedida de tomar crédito, nesse sentido, né? Então, não há esta possibilidade da empresa que adquire o diesel para revenda tomar crédito de PIS/COFINS, uma vez que ele é monofásico. Existe uma discussão jurídica com relação à possibilidade ou não de tomar crédito monofásico, mas a gente não aconselha tomar administrativamente, porque a Receita está pegando bem pesado em cima dos postos de combustíveis. Tá? O posto de combustível tem direito aos outros créditos, mesmo saindo monofásico, por exemplo, ele tem crédito sobre energia, sobre aluguel, sobre outras situações, porém não sobre o combustível. Tá? Então, a MP só traz os artigos, né? Não é tão relevante. Outro ponto também que veio a prejuízo do contribuinte veio pela Instrução Normativa 21 de 2022. Essa instrução normativa ela meio que consolidou toda a legislação do PIS/COFINS em uma única norma, né? Não chega a ser um regulamento do mesmo molde do Imposto de Renda, mas ela trouxe uma consideração maior da legislação e ela trouxe algumas novidades aí. Dentro das novidades, né, e que vem, como eu falei, vem prejuízo para todo mundo, que não é mais permitido a apropriação do crédito PIS/COFINS sobre o valor do IPI não recuperável no atacado varejo. O IPI, a legislação, pelo menos a legislação vigente até IN 21 de 2022, que eles tinham uma previsão de que o IPI, quando ele não era recuperável, ou seja, quando adquirido por uma empresa de comercial, atacadista ou varejista, né, então ele se tornava um custo para a empresa, né, ele poderia fazer parte da base de cálculo do crédito da aquisição, exatamente por compor o custo do bem. Então, pegando um exemplo, comprei uma mercadoria de R$1.000, ele tinha 10% de IPI, comprei diretamente da indústria, né?
tinha 10% de IPI. Então, R$100 de IPI. Então, a legislação, até a edição da 21, permitia que eu somasse o IPI na base e tomasse crédito, e não de R$1.000, mas sim de R$1.100, né? Então, fizesse um crédito maior do PIS e COFINS, considerando ele na base de cálculo do crédito. Não é mais permitido, a partir da IN 21 de 22, tá? Então, o artigo 170 veda a utilização desse crédito a partir de então, né? A gente tem notícia já de empresas que estão entrando com ações judiciais, buscando reverter esse posicionamento, uma vez que, mesmo ele não tendo sido tributado na operação anterior, ele é tributado na operação seguinte, né? Então, a gente acaba somando ele como um custo e ele acaba fazendo a base de cálculo na saída, né? Então, teria, por esse motivo, tendo direito à entrada desse crédito, né? Então, mas não, administrativamente, hoje já não é mais possível. Então, a partir de agora, a MP, a Receita Federal já tirou esta possibilidade, tá? Então, principalmente para quem compra diretamente da indústria, né? Fugindo um pouquinho do campo do alimentício, que quase não tem incidência de IPI, né? Indo para outros ramos de produtos, aí sim vem um prejuízo bem interessante, né? Ok? Hoje é bem rapidinho, né? Porque o assunto até é curtinho e bem objetivo. Então, mais uma pergunta aqui no chat, doutor Paulo, você quer que faça logo ou depois? Tranquilo, posso fazer logo. Do Antônio Azulay, ele diz assim, uma dúvida. Exemplificando uma compra de um produto sujeito à antecipação de ICMS, com uma alíquota de 7%, como um leite condensado, ele vem destacado o ICMS na nota fiscal do fornecedor. Entretanto, não aproveita o crédito de ICMS. Mesmo assim, a base de cálculo do crédito é o valor da nota fiscal menos o ICMS destacado. Entretanto, nas saídas, eles não destacam o ICMS na nota fiscal de saída. Assim, a base da saída é bem maior na saída que na entrada. Acho que é uma pergunta, né? Quase uma afirmação, né? Que é exatamente isso, né? Então, como falei anteriormente, eu devo excluir o ICMS mesmo que eu não tome ele como crédito e mesmo que a minha saída seja ou não tributada, que é o caso, né? Eu tributei de forma antecipada ela, né? E, infelizmente, a regra legal e a regra estabelecida pelo STF, apesar de que ainda existirem ações, né, buscando ampliação desse entendimento do STF, mas o entendimento do STF é no sentido de que o valor que deve ser excluído da receita é o valor do ICMS destacado, né? Aquele que é destacado na nota fiscal. Então, infelizmente, a gente tem realmente essa situação. Comprei a mercadoria, nesse caso, esse exemplo, né? Comprei um leite condensado, veio 7% da nota no fornecedor. Quando for tomar o crédito, vou ter que ir lá descontar o valor do ICMS. E na minha saída, como eu não destaco o ICMS na saída, a minha base vai ser integral, tá? Então, o prejuízo acaba sendo até maior nesse sentido, né? Que eu não tenho uma redução de base lá no final. Infelizmente, essa é a regra legal. Então, foi quase uma afirmativa mesmo. Ok, pode seguir. Não tem mais nenhum. Então, resumindo um pouquinho do que a gente falou hoje, né? Então, MP 159,
determina, então, a exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito do PIS/COFINS na aquisição de mercadoria, quando eu adquiro ele como para insumos ou revenda, né? O mesmo de serviços, como, por exemplo, frete. Então, tomei um frete, adquiri um frete, eu tenho lá que também deduzido o valor do crédito sobre aquele frete, o valor do ICMS destacado lá no conhecimento de transporte, né? A MP 157 nos possibilita ter um crédito presumido sobre o óleo diesel, o biodiesel, mesmo que ele seja alíquota zero de PIS/COFINS, né? Mesmo que ele não seja tributado lá na fonte, a legislação nos permitiu, para aquelas que utilizam esses produtos como insumos, né, no seu processo, que eles tomem crédito presumido na mesma ordem, né, de 9,25, somando as duas alíquotas, né? E aí, N2121, que determinou a exclusão do IPI lá da formação da base de cálculo do nosso PIS e COFINS, tá? Na aquisição de mercadoria pelo atacadista e varejista. Então, resumindo, né, seriam essas as situações que a gente tem hoje presentes, né? Fala-se em reforma tributária, fala-se em outras medidas, mas, por enquanto, o que a gente tem é isso mesmo, né? Já de pronto, né? Então, a gente vem aí, como eu falei no início, uma cascata, né, de notícias, más notícias, né, em relação à parte tributária, com aumento de carga, primeiro com o ICMS e agora também com o PIS/COFINS, né? E vamos ver os próximos capítulos, o que vai acontecer. Fica aberto para pergunta, para considerações. Também, se algum colega que estiver aí quiser fazer algum comentário, fique à vontade, por favor. Eu acho que foi interessante que há muito tempo se vinha falando em reforma tributária para facilitar e melhorar a condição, né, de toda a parte tributária e fiscal, e que estamos vendo atualmente é só aumento de imposto, tanto federal quanto estadual, inviabilizando, né, as operações, é um custo absurdo para as empresas, né? E a gente se pergunta, que país é esse? Como se desenvolver nele, né? Exatamente. E aí eu vou fazer, pegando o gancho, Tânia, que você falou, né, que é quase um desabafo, né? Entrei numa discussão, essas discussões em mídia social, né? Porque hoje a gente tem uma concorrência externa também, que é Shein, que diversas empresas que estão localizadas fora do Brasil, que vendem no Brasil, não sofrem nenhuma tributação por venderem no Brasil, né? Concorrendo com empresas que estão localizadas aqui, sofrendo essa carga tributária, e além de alta, complexa, né? E existe um movimento, pelo menos uma tentativa, um movimento de que essas empresas passem também a ser tributadas, pelo menos que a gente comece a jogar dentro de uma mesma regra, né, de jogo, porque senão a gente entra aí numa concorrência desleal, né, com um importado que não é um importado, não vou falar a palavra ilegal, porque há uma previsão nesse sentido, né, mas ele acaba não sofrendo nenhuma tributação em detrimento do que a gente paga aqui internamente, né? Então, ele não é ilegal, mas é injusto, né? Extremamente injusto e desleal, né? Em relação à concorrência. Verdade, doutor Paulo. Realmente é muito injusto, é desleal. E aí, quando a gente fala em reforma tributária, assim, vou novamente externar aqui a minha percepção. Eu não vejo que vai sair assim tão fácil como falam, né? Porque se a gente buscar um pouquinho na memória lá, quando começou, o governo Bolsonaro também se falava isso,
tanto que nós mesmos participamos de várias palestras, né, promovidas pela DAPA, junto com a ASPAS, a própria ABAD, promovendo palestras, promovendo discussões sobre isso, que ia sair já de imediato, não deu em nada, né? E eu vejo que a gente vai para o mesmo caminho agora. Eu não acredito numa reforma tributária ampla, como se propaga, e mesmo que sair, não esperem nada muito bonzinho, não, tá? Carga tributária não vai diminuir, alguns setores vão passar a pagar muito mais do que estão pagando hoje, tá? Principalmente se passar o projeto do Baleia Rossi, que iguala as alíquotas para todos os produtos, inclusive os produtos agropecuários, produtos que hoje são isentos, iguala todo mundo no mesmo balaio, cria aí uma possibilidade de um cashback para baixa renda, mas a gente sabe como funciona isso no Brasil, né? Aí vamos pensar que o carinha lá da periferia, que mal tem dinheiro para comprar o feijãozinho, eurozinho, vai começar a pagar 25% de imposto em cima de taxação em cima desse produto. E aí, falar em cashback para uma pessoa dessa é afrontar, né? Então, eu não vejo como... agora foi o meu desabafo. Uma possibilidade real de isso acontecer de forma tranquila, né? E se acontecer, não vai ser muito bom para a gente, não. Tá? É uma dura realidade, realmente. Mas foi maravilhoso, como sempre, as suas explanações, né, dando a possibilidade da gente ter umas alternativas aí para tratar todas essas alterações tributárias. Muito obrigada. Valeu, obrigado, Tânia. Eu me coloco à disposição também, mesmo fora desse ambiente, né? Se surgir qualquer situação. Rosana, perdão, doutor Paulo, a Rosana está com a mão levantada. Rosana, você pode abrir seu microfone e falar. Boa tarde. Tá. Doutor Paulo, eu queria uma informação, assim, está um pouquinho fora aí do contexto Vamos lá. do curso, sobre crédito de PIS e COFINS, sobre aquisição de frete de pessoa física. Tá. Teve alguma mudança com relação a isso? Teve sim, teve uma mudança em relação a isso na IN 2121, que ela possibilita tomar um crédito presumido, né? Quando você contrata um frentista autônomo, ele autoriza você a tomar um crédito presumido sobre o valor do frete, na razão de 75% da alíquota. Tá? Do PIS e do COFINS, né? De 75 do 1,5 e do 7,60, né? Exatamente. Tá? Teve alguma coisa nesse sentido. Tá? Não era o objeto hoje aqui disso, né? Mas tem essa situação, sim. Ok. Eu só queria confirmar. Muito obrigada. Tranquilo. Eu estava falando que eu fico também à disposição de vocês, mesmo fora do ambiente aqui, do que a gente está conversando agora. Pode ser que depois surja alguma dúvida. Tem os meus contatos, né? E aí podem fazer um contato direto ou via a DAP também, através da Simone, né? Que possível, a gente tenta responder de forma imediata, né? Tem alguma demanda para a gente aí. Tinha mais uma pergunta? Tem mais alguma pergunta, alguma pontuação? A Alessandra estava falando que, diferente das lojas de material de construção que compram mais da indústria, vai sentir bastante essa mudança da IN 2121. Vai pegar material de construção, ferro e aço, pessoal que trabalha com produto de parte plástica, então, produtos de utilidade, né, utilidade doméstica, sofre uma alíquota IPI razoável, né? O que mais temos aqui? A Janete fala sobre
para você falar sobre a questão do aproveitamento de crédito do combustível, peças, insumos pelos atacadistas. Ai, vamos lá. Esse é um assunto muito polêmico, tá? Mas interessante, tá? Porque a própria IN 21 também ela mudou um pouquinho o entendimento dela e trazendo para dentro do normativo, né? Também o entendimento com relação à classificação de insumo, o mesmo que vinha sendo decidido em relação ao tema no STJ, né? Que eu devo olhar para aquela despesa do ponto de vista da relevância e da indispensabilidade dela, né? Então, qualquer despesa que eu tenha dentro da minha empresa, eu devo analisar ela com esse ponto de vista, né? Então, se aquela despesa que eu estou tomando, aquela despesa que eu estou tendo, ela é indispensável na execução do meu serviço, na prestação do meu serviço, na execução da minha atividade, né? Ou mesmo que ela não seja indispensável, ela é relevante a ponto de eventualmente comprometer a execução do serviço ou a prestação do serviço ou a entrega do produto que eu tenho, né? É um assunto muito polêmico ainda, muita discussão, né? Porque a Receita Federal ela tem sempre uma visão muito restritiva com relação à concessão dos créditos, né? O que prática no mercado e o que a gente vê de jurisprudência, tanto a nível de jurisprudência, olhando do ponto de vista judicial, quanto a jurisprudência administrativa a nível de CARF, tá? Então, já há entendimentos com relação favoráveis, né, à empresa com relação à utilização do combustível, né, utilizado para a frota, porém não o combustível utilizado, por exemplo, para o veículo do diretor ou para o veículo do vendedor, e sim somente o óleo diesel, aquele aplicado para a frota de mercadoria dos caminhões utilizados para entrega, né? Com relação a peças, manutenções, serviços, há entendimentos também favoráveis. A Receita ela ainda é bastante restritiva com relação a essa utilização, né? Aí é uma avaliação muito particular de empresa para empresa, né, com relação à tomada ou não do risco. A jurisprudência judicial e administrativa nível de CARF tem várias decisões favoráveis à empresa nesse sentido, né? Créditos vamos colocar um uniforme, somente se aquele uniforme for uma exigência legal, né? Então, por exemplo, um frigorífico. Frigorífico eu tenho necessariamente que ter uma vestimenta apropriada, fornecimento de bota apropriada, de casaco apropriado, seja de roupa apropriada. Nesse caso, a legislação me obriga a ter um determinado tipo de roupa para a atividade, aí sim, posso tomar o crédito. Agora, o uniforme, aquele uniforme das empresas em geral, vamos pegar um atacadista, né, que tem um uniforme, ele já não é considerado como uma despesa essencial ou relevante, né? Então, a execução do serviço pode ser, mesmo que ele não tenha um uniforme padronizado, aquela despesa ela pode ser tomada de qualquer forma, né? Vale transporte. Vale transporte é uma obrigação legal, então ele te dá direito ao crédito, né? Vale alimentação. Desde que haja um normativo que obriga a empresa a fazer o pagamento do vale alimentação, sim, é possível tomar o crédito, né? Se for só uma questão de um pagamento de vale alimentação por uma mera liberalidade da empresa, já não configura o direito ao crédito. Não há uma imposição legal nesse sentido e não é vamos dizer assim, não é um insumo aplicado à operação, né? Enfim, cada caso ele tem que ser analisado para se ter uma
vamos dizer assim, uma clareza maior, né? E naquilo que for um pouco mais polêmico, né, em relação à tomada de crédito, é uma questão de avaliação individual, e é uma avaliação técnica, uma avaliação de risco, em relação ao, por isso que eu falo em relação da questão administrativa, né? Se eventualmente eu posso ser questionado pela Receita e aí está preparado para me defender, né? Defender, ter um suporte técnico para isso, né? Então, mas é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi de forma integral aí para a Janete. Bom, Janete. Com relação ao WinTor, a dúvida em relação à aplicação dessa nova tributação no sistema WinTor. Eu não tenho algum parâmetro. Eu não saberia lhe dizer se ele tem parâmetros com relação à entrada. Com relação à saída, sim, né? Com relação à saída, o WinTor já desenvolveu, tem uma flagzinha que você faz a opção, ele já faz a exclusão do ICMS da base de cálculo da saída. Da entrada, eu vou ser sincero, não cheguei a verificar se tem algum dispositivo, algum normativo em relação a isso, né, do sistema do WinTor. Mas provavelmente eles devem desenvolver isso, à medida do possível, e porém no tempo, então, devem desenvolver isso, sim. Okay, gente. Paulo, Alessandra. está me ouvindo? Está ouvindo? Só que agora as empresas vão correr atrás de redução de custo, né? Com certeza. E liberação de dinheiro de Bolsa Família agora de R$600 para o consumidor final. Eu sei que não tem nada a ver aqui, mas essa conta vai ter que chegar de alguma forma, né? E não entende-se que esses aumentos de janeiro para cá, de antecipação, de ICMS de venda, né, a exclusão do ICMS de crédito, ele vai chegar no consumidor final, né? A gente vai informar isso nas figuras tributárias, seja lá de que tipo de sistema mas acaba impactando no consumidor final e chega lá, né? E as pessoas elas não entendem, ainda não abriram a mente para entender isso. E nas empresas, a cada tempo que passa, elas vão ter que se especializar com relação à tributação e auditores em contabilidade, advogados tributaristas, porque não tem como errar agora. Qualquer erro agora vai impactar no lucro do empresário. Qualquer erro vai impactar de forma abundante. Se o erro for em um item, em um NCM, se aquele cara que nas entradas não deu entrada no NCM correto, seja alimentício, material de construção, seja lá o que for, se ele deixou de informar e informou o NCM errado, tipo, um produto de plástico, ele informou o NCM de leite, a tributação dele vai estar errada, né? E aí não adianta só mandar para escritórios de contabilidade, porque é dentro das empresas que o negócio está pegando fogo, né? E a Receita Federal, ela já sabe quanto tu deve, quanto tu tem de crédito, a partir do momento que os fornecedores, eles transmitem os documentos dela para as secretarias dos estados. Então, quanto eu tenho de crédito e quanto eu tenho de débito, eles já sabem. Se eu dei entrada em algum contrato de tributação porque eu tive algum crédito, eles já sabem. Então, eles já sabem quanto a gente tem que pagar. Eles só querem saber se a gente vai declarar correto. E o que impacta ainda é que tem muita gente que ainda está no mundo da nuvem, né? Ainda brincando, ainda pensa que é uma coisa assim simples, é uma coisa assim que não, isso não tem nada a ver, claro que tem. Então, os empresários hoje, aquele que não mergulha, não vai atrás, né? Não contrata pessoas especializadas,
e não busca saber das informações em tempo real, porque hoje em dia a internet ela te disponibiliza várias ferramentas para te saber o que está acontecendo, tanto seja ela em política ou seja ela em legislação. Inclusive, queria parabenizar aí os escritórios advocatícios, né? Porque eles têm ajudado muito a parte da contabilidade, a parte contábil, a parte fiscal. A DAPA, então, tem trabalhado nesse sentido em tempo real. Antes do fato acontecer, a gente já está por dentro do que vai acontecer no futuro, antes de acontecer. Então, todas as mudanças a gente não teve nenhuma dificuldade, nem na cesta básica, nem no material de construção da Paratelhas, porque vocês vocês agiram antes do que ia ocorrer. Então, isso foi fundamental para a gente. E, inclusive, não só as mudanças nas legislações, mas nas facilitações de passar isso para os empresários, né? Porque quando tu quando tu fala sobre mudança, tu não fala somente do que vai mudar na lei, tu fala sobre o que é resumido, aquilo que o empresário realmente quer saber, que é quanto percentual vai ter de aumento, né? Quanto exatamente ele vai ter de lucro, e isso é fundamental. Então, se tiver uma equipe preparada, se tiver o cara lá que é o cabeça, se ele mergulhar mesmo em querer saber, ele não vai ser tão penalizado, né? Mas se aquela pessoa ainda estiver viajando ainda em tempo antigo, porque tem muitas pessoas ainda, tipo, deixa tudo com a contabilidade, esquece do que está acontecendo no gerencial da empresa e acaba que, no final das contas, a conta não fecha. Ele pensa que ele tem um lucro que não existe, né? É esse o meu comentário. Exatamente. Obrigado, Alessandra. E assim, só para reforçar, é importante que as empresas elas busquem realmente capacitação, busquem qualificação, busquem treinar também e capacitar o pessoal interno, né? Os escritórios da contabilidade obrigatoriamente são forçados a buscar essa atualização também, né? De forma direta, né? E se cercar de pessoas que tenham condição de trazer algum resultado diferente daquilo que é o usual. Então, uma coisa que está muito presente hoje, que é o planejamento tributário, com o fim de você revisar toda a tua parte fiscal com o objetivo de você identificar que eventual crédito também que você tem dentro da tua escrituração contábil, até pela própria complexidade que a gente tem da legislação. Às vezes você tem uma alteração de uma tributação e que a empresa não consegue, ou não percebe, ou não conseguiu de imediato fazer a aplicação, aí você pega, às vezes fica um hiato ali que você pagou, ou às vezes pagou a maior, ou deixou de acreditar, ou deixou de pagar, e você fica com um passivo, né? Então, é importante sim que as empresas elas se atentem a isso e busquem se cercar de pessoas internamente qualificadas, né? Que é treinar, gerar esse conhecimento, né? E realmente a DAPA, acho que é um bom exemplo de associação, no sentido de buscar disseminar esse conhecimento, né? Ou seja, o foco é realmente o associado, proteger e buscar qualificar o associado, né? E não só nessa área fiscal tributária, né? Porque a DAPA tem várias outras iniciativas também na forma de gestão, e que acaba ajudando bastante o empresário, né? E assim, nós, dentro do possível, dentro daquilo que estiver no nosso alcance, dentro da estratégica, né? Que é o nosso escritório, estamos aí à disposição de todo mundo para trocar ideia, para a gente buscar soluções, né? E hoje a gente tem que buscar realmente são alternativas, né? O mercado hoje está muito ligado na questão de planejamento tributário, muito ligado na questão de buscar alternativas de crédito. Muitas empresas estão discutindo judicialmente aquilo que não é possível administrativamente.
até por uma questão de posicionamento do STF em relação às modulações dos efeitos das decisões. Então, vamos pegar como gancho o ICMS usando a base de cálculo, né, do PIS/COFINS, né, que foi votado em 2017, foi consolidado em 2021. E aí, em 2021, o STF disse, olha, quem entrou com a ação até 2017 pode buscar até dia 13 de março de 2017, pode buscar o passado, retroagir 5 anos. Quem não buscou isso, só a partir de março de 2017 para frente, né? Então, recentemente, a gente teve uma outra decisão do STF com relação ao crédito ICMS sobre energia, que foi pior. Ele disse, olha, quem entrou com a ação, entrou. Quem não entrou com a ação, perdeu. Não vai poder extratar nem um centavo, né? Então, hoje nós temos teses que são, mesmo discussão judicial, que são relevantes, né? Então, vou citar uma só, que é a limitação da base de cálculo da contribuição de terceiros sobre folha de pagamento. Terceiros é aquela parte SESI, SENAC, SESI, SENAI, salário de educação, que dá um total de 5,8%, que incide hoje sobre o valor total da folha de pagamento. Então, a tese é de que há um limite de base de cálculo para essa contribuição, de 20 salários mínimos. Então, se pega uma empresa que hoje tem uma folha grande, ela pode reduzir, em vez de pagar 5,8% do valor da sua folha, pagar 5,8% sobre o valor limite de 20 salários mínimos, que representa R$1.000 e poucos mês, contra 20, 30, 40, 50 mil reais, dependendo do valor da folha, né? Então, são teses judiciais que têm possibilidade. No máximo que vai acontecer, a empresa ela não conseguir, que se eventualmente der uma decisão contrária no STF, ela só não vai ter o direito. Agora, se ela não entrar, com certeza, a probabilidade é de modulação e que ela tem a probabilidade, geralmente, de buscar o passado. Vai ter o benefício para frente, mas não vai ter o passado, né? Então, são várias situações que hoje tem disponíveis, né, de ações voltadas para a tributária, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, né? No administrativo, a gente vai lá para o lado do compliance, que aí é buscar realmente a visão integral de tudo que foi feito, né, dentro da empresa, e aí buscando olhar do ponto de vista de ativos e passivos, né? Então, há uma possibilidade grande de trabalho nesse sentido, né? Ok? Ok. Seu João, quer fazer um agradecimento final? Seu João? Sim, com certeza. Agradecer a presença de todos, né, e dizer para vocês que a DAPA está simplesmente cumprindo o seu papel enquanto uma associação empresarial. Eu acho que é função das associações ter a atenção com tudo aquilo que impacta no resultado das empresas associadas. E, com isso, a DAPA vem cumprindo o seu papel com muita atenção, e a gente está sempre atento a tudo que está acontecendo no mercado, na área tributária, na área financeira, na área de logística, na área de RH, e sempre que a gente tiver oportunidade vai estar trazendo novidades, conhecimentos e essa troca de informação. Então, muito obrigado a todos, obrigado, doutor Paulo, mais uma vez, obrigado à Estratégica, e boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, doutor Paulo. Obrigada, Simone. Até logo para todos. Até mais.